Oi, gente, tudo bom? Paz do Senhor, como é que vocês estão? Então, a gente está aqui para mais uma vez trazer a palavra de Deus para vocês. Hoje, a gente vai contar a história sobre Daniel, que está lá no livro de Daniel 6. Então, vamos lá. Então, gente, vamos lá para nossa historinha. Bom, durante o reinado do rei Dário, ele escolheu 3 governantes para ajudar ele a governar o reino. E um desses 3 governantes, o nome dele era Daniel. E Daniel, ele era bem competente, logo no início se mostrou ser um cara bem diferente dos outros governantes e o rei Dário gostava muito dele. Ele era um cara de bastante honra diante do pessoal, ele tinha autoridade diante do povo. E aí os outros governantes tramaram, começaram a pensar entre eles, começaram a matutar, começaram a ter inveja, a ficar com ciúme do Daniel e começaram a matutar. Começaram a pensar o que a gente vai fazer para prejudicar o Daniel, mas tem que ser algo referente à religião dele. E eles foram lá e decidiram ir conversar com o rei Dário. Os governantes foram lá e colocaram diante do rei Dário, ó rei Dário, coloca uma lei que durante 30 dias o povo não possa orar, não possa clamar a nenhum outro Deus, somente a ti, só tem que escutar a ti. E tinha uma coisa, se alguém desobedecesse, teria que ser jogado na cova dos leões. E o rei Dário foi lá e tomou a decisão de aceitar e fazer uma lei, que realmente isso teria que acontecer. Assinou a lei. Depois que o Daniel ficou sabendo que o rei Dário tinha assinado a lei, o Daniel foi para casa e foi orar. Daniel, ele era servo de Deus e ele cria no Senhor. Foi orar, abriu a janela de sua casa e foi orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. E numa dessas vezes, um dos governantes viu Daniel orando e foi lá contar para o rei Dário. E disse, rei Dário, é o seguinte, o Daniel desobedeceu a tua lei e tu vai ter que jogar ele na cova dos leões. Só que o rei Dário, ele gostava do Daniel. Durante aquela noite ele tentou ajudar o Daniel, só que não conseguiu. Os governantes foram lá, se juntaram e ficaram pressionando o rei. Rei, tu assinou a lei, tu tem que cumprir agora. E o rei Dário foi lá e realmente, né, ele viu que ele não tinha escapatória e que teria que jogar o Daniel na cova. O rei Dário foi lá e mandou jogar o Daniel na cova dos leões. E o Daniel foi jogado na cova. E o rei Dário disse, agora eu quero ver, Daniel, o teu Deus, o Deus que tu serve te salvar da cova dos leões. E aí jogou Daniel na cova, tapou a cova e foi para casa. O rei foi para casa, só que ele ficou meio triste, cabisbaixo, ele não conseguiu comer, beber e nem dormir naquela noite. No outro dia de manhã cedo, o rei foi lá ver se realmente o Daniel tinha sido comido pelos leões. Abriu a cova e tchum, tava o Daniel vivo, gente. Isso aí, tava vivo. Deus não deixou que ele fosse comido pelos leões. E sabe o que Deus fez? Deus mandou anjos para ir lá e tapar a boca dos leões e não deixar com que eles comessem Daniel. Não deixou. Deus honrou Daniel e não deixou ele ser comido. Por quê? Porque Daniel orava a Deus, cria em Deus e foi lá e não foi comido. Deus fez o sobrenatural, né? Daniel fez o natural, que foi orar, servir, ser obediente, e o Deus fez o sobrenatural. Depois disso, o Daniel saiu da cova dos leões, o rei Dário mandou ele sair e mandou os governantes, os acusadores de Daniel, serem jogados na cova. Ele, os filhos, todo mundo. O rei mandou, vai todo mundo para a cova dos leões, já que vocês acusaram Daniel. E aí, o que os leões fizeram, gente? Isso mesmo, isso aí. Eles comeram o povo, comeu os governantes
E todo mundo, o leão não teve pena, comeu todo mundo. Então, gente, depois que o pessoal que traiu Daniel foi jogado na cova dos leões, o rei Dário lançou uma carta para todas as nações, para todas as línguas, que dizia o seguinte, que era para eles honrar e obedecer e servir, né, ao Deus de Daniel. E na carta dizia o seguinte: pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva. No céu e na terra, ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. Então, nessa história de Daniel, a gente aprende o quê? A gente aprende que a gente tem que obedecer, tem que honrar a Deus primeiro. Independente que os nossos amiguinhos ou até mesmo algum familiar venha falar algo contrário da palavra de Deus, a gente tem que estar honrando a Deus, tem que ter fé. Independente do que os homens vão dizer, a gente tem que honrar ao Senhor e obedecer o que está aqui, que é a palavra de Deus. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, porque o mesmo Deus que salvou Daniel da cova dos leões, pode fazer infinitamente mais na vida de vocês. Mas vocês têm que ter o quê? Intimidade com Deus. Tem que orar, buscar na palavra, honrar pai e mãe, tem que ir na igreja, quando voltar ao cultinho, tem que seguir firme indo no cultinho, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Até a próxima.